Fala pessoal, beleza? Bater um papo hoje sobre um assunto talvez um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo que serve para a gente refletir sobre algumas situações, né? A gente tem percebido que aumentou aí, né? O Brasil inteiro a gente vem vendo esse movimento da abertura de muitas academias, né? Principalmente aí na região sul, sudeste, né? Vem crescendo cada vez mais o número de estúdios. Consequentemente, o mercado do fitness, né, que a gente chama assim, ele movimenta aí milhões e milhões aí de reais ao longo do todo o ano, né? E é crescente esse número, né? Eu não posso dizer que vai chegar um momento que não vai abrir mais academias, né? Porque a gente tem historicamente aí um país que tem uma série de problemas econômicos e tudo mais, né, políticos, que não vem ao caso, mas que de certa maneira influenciam no comércio de forma geral. Mas para a gente pensar um pouquinho em números, né? Hoje o Brasil tem em torno de 56 mil academias, aí, segundo dados de 2024, final de 2024, e com isso um crescimento gigantesco. Se a gente for pensar aí nos últimos 10 anos atrás, tínhamos aí em torno de 19 mil academias no mundo todo, no Brasil inteiro, né? Então, um crescimento aí que praticamente triplicou de uma década para cá. E junto com isso, o número de profissionais de educação física também aumentou, né, estratosfericamente, principalmente no estado de São Paulo, de onde eu estou. E com isso cresce uma preocupação em relação não só à formação profissional, né, a regulamentação da profissão, a melhora de serviços oferecidos pela educação física como um todo, mas também em relação à segurança, né, desses serviços para o nosso cliente final aí que procura, né, buscando resultados, buscando objetivos, melhora da saúde, melhora da estética, entre outras coisas. E aí vem uma questão, né? Será que com esse crescimento surgem as grandes redes que chegam no Brasil aí, né? De 10, 15 anos para cá, e de uma década para cá, principalmente depois da pandemia, um crescimento bem exponencial, né? Dessas redes. Tem uma rede aqui, uma das mais famosas, pegar a Smart Fit, por exemplo, que tem mais de se não me falha a memória, aí, mais de 1.100 academias pelo Brasil, chegando a quase 1.200, se não me engano, que é um número bastante expressivo, né? Entre outras redes como Pano Bianco, Bluefit, Iron Bear, entre outras, que são academias de grande porte, né? Que atendem um número elevado de alunos, possuem equipamentos de ponta, né? Para uso de diversos tipos de treinamento, algumas oferecem serviços, pacotes de todo jeito, e elas cumprem muito bem o papel de marketing, né, pensando em divulgação, né, eles trabalham muito bem isso, eles trabalham muito a questão do oferecimento de diversos pacotes de serviços, e isso facilita para o aluno, isso agrega alguns valores para alguns alunos, e enfim, elas estão aí. E aí a gente chega numa questão, será que elas são ameaças para nossas famosas academias de bairro? Será que elas, de alguma maneira, vão provocar algum impacto nas academias aí, que a gente tem academias de pequeno porte, que são gerenciadas por famílias, né? Ou que atendem em bairros menores, né, em regiões periféricas? Como é que é isso, né? Ao meu ver, as academias elas não vão sofrer diretamente com as redes, né? As redes não vão matar essas pequenas academias, se assim podemos dizer. O fato é que as pequenas academias vão ter que se reinventar em relação ao serviço, em relação ao atendimento. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, no sentido de que veio uma rede para cá, mas o que eu ofereço de diferencial? E é o diferencial, de fato, que vai fazer com que elas sobrevivam. Nós estamos num momento que nosso cliente final, nosso aluno que está ali frequentando a academia, ele não quer mais uma academia suja, ele não aceita mais um equipamento, como posso dizer, um equipamento que não é tão moderno assim. Ele já está um pouco mais crítico em relação ao atendimento,
em relação à abordagem que o pessoal usa na academia. Então, o nosso cliente em potencial, ele vem ficando cada vez mais crítico. Ele tem um celular na mão, ele tem acesso à informação, ele faz cursos, ele assiste coaches e vários outros tipos de profissionais aí que estão no mercado, estão na internet. E isso acaba atraindo essas pessoas para a academia também, só que elas já chegam na academia já com uma ideia formada. E as academias de pequeno porte, elas têm um diferencial no sentido que eu vejo que o dono da academia está ali, o professor que está ali, às vezes tá mais tempo, ele tem um contato mais direto com esse cliente potencial, então isso acaba agregando bastante aí para o público, e principalmente essas pessoas que procuram, né, tá ali, né, treinando, né, buscando esse atendimento das academias de bairro. E se a gente for analisar números, né, é muito rasa a ideia de dizer que uma rede ela vai fechar academias em massa, né? Apesar de elas terem muitos alunos, né, é um trabalho de marketing violento que ajuda toda a área, todo o local, né? Em todos os locais que eu conheço onde chegaram academias de rede, simplesmente os serviços voltados para o fitness naquelas regiões melhoraram, isso é indiscutível. As academias tiveram que trocar equipamento, passaram por reformas, adotaram métodos de treinamento de forma mais organizada, sistematizada, melhoraram a questão do marketing, que é muito importante, deram uma outra visibilidade para o local. Então eu não vi em nenhum lugar no Brasil piora do quadro do fitness aonde as redes se instalaram. Muito pelo contrário, movimentou-se muito mais economicamente o local. E aí vem cá, Walter, mas são 54 mil academias no Brasil, 56 mil academias no Brasil, se não me engano, 56 eu acho. É um número expressivo, sim. Se você observar, elas chegam a atender aí um número estimado aí que em torno de 4,6% da população. Há 15 anos atrás, apenas 1,5% da população brasileira frequentava estudos, academias. Hoje, eles estão chegando a quase 5%. Eu lembro que naquela época eu escutava fazer alguns cursos, aí tinha lá um palestrante muito famoso da época, ele dizia o seguinte, até tá em alta ainda hoje aí, Fábio Saba, muito bom, grande gestor, né? Não é um coach, ele é um gestor de fato, ele é um cara que trabalha com treinamento, mas um treinamento de gestores, né? Pensando assim em academia. E ele dizia que o dia que nós chegássemos a 10% de atendimento à população, certamente teríamos um mercado muito promissor na educação física. Só que eu já vejo ele muito promissor já com quase 5%. Então se chegar a 10%, então, nossa, vai ser fantástico. Só que aí você pega esses 4,6%, as academias de rede, apesar de ter um número muito grande, se juntar todas as redes, elas vão ter um número que vai chegar a mais ou menos aí 4 mil academias no Brasil. E as outras, quase 50 mil, são o quê? São academias de bairro, são academias de pequeno porte, são academias que atendem em média aí 300 a 500 alunos por mês. Então, assim, é quase ilusório, ou delírio talvez para alguns, dizer que uma academia, uma rede de academias, vai liquidar com todas as academias de pequeno porte. Outro fato que a gente pode levantar perante esse crescimento, né? Eu já falei um pouco do acesso à informação, as pessoas passaram a ter mais informação, nós passamos por uma pandemia. No pós-pandemia, durante a pandemia, a gente percebeu que teve uma alavancar da consultoria online e, ao mesmo tempo, as pessoas não podiam sair de casa, não podiam fazer nada e começaram a adotar alguns novos costumes. Fazer exercício em casa, com orientação pela internet. Eu até fiz isso na época, tinha alguns clientes que eu atendi durante toda a pandemia. A gente fez exatamente isso, batendo papo pelo celular, cada um em sua casa, isolado, e ali a gente buscava ali adaptar e buscar algumas formas de continuar treinando, mesmo que no meio de contingenciamento terrível que foi a pandemia do Covid-19. Então, a partir daí, aumentou-se, deu esse boom e esse crescimento. Então, um bate-papo para a gente pensar.
Academias de rede, será que elas são uma ameaça para as pequenas academias? Eu entendo que não, né? Porque eu não vi piora em nenhum local onde elas se instalaram. Muito pelo contrário, eu vi melhora do mercado fitness, eu vi melhora dos serviços oferecidos relacionados à educação física no geral, e, consequentemente, isso acaba levando melhoras para a população que está ali naquele local, que está buscando ali, né, uma melhora da sua qualidade de vida por meio do exercício. Então, elas não são uma ameaça, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. A educação física vai crescer bastante. Eu tenho certeza que teremos ainda muito sucesso nessa área, porque ela só tende a crescer. Mas, nem tudo são flores. Cada vez mais quem está vindo para o mercado, vão estudar muito mais, vocês vão ter que se especializar cada vez mais, porque o nosso mercado em si, ele vem ficando cada vez mais exigente. O meu CREF aqui no estado de São Paulo é o número, tá aí na casa do número 70 mil, né? Olhar na minha bio lá, você vai ver o número do meu CREF, é o 075404. Hoje, no estado de São Paulo, beira 200 mil. Não faz tanto tempo assim que eu me formei. Terminei a faculdade em 2008 e desde então eu atendo e atuo tanto na licenciatura como no bacharelado. E até agora eu só vi crescimento dessa área, certo? Então, pensem e não olhem para as academias de rede com maus olhos. Aos meus amigos, conhecidos que tenho, que têm aí as academias de bairro, que seguem firmes e fortes, para vocês eu entendo que ainda estamos num mar azul. É possível navegar ainda e construir muitas coisas. E se vocês se atualizarem, se vocês melhorarem e acompanharem a evolução do mercado fitness, com certeza vocês não ficarão somente de pé. Vocês simplesmente vão decolar. É isso que eu vejo. E é isso que a gente viu aí em várias regiões e várias cidades do Brasil afora, que ocorreu em algum momento esse boom aí das academias, né? Na minha cidade, quando eu lembro, quando eu terminei a faculdade, tinha uns 3 academias, hoje passam de 30 academias, contando academias de clube, bairro, rede e estúdios. Então, cada um com uma diversidade, cada um com algo específico a oferecer. Eu tenho certeza que há espaço para todos. A cidade que eu estou aqui de quase 100 mil habitantes, se a gente for contabilizar, não tem mais de 6 mil pessoas treinando. Então, estima-se que tem uma população adulta acima de 50 mil habitantes, pelo menos, e não temos 6 mil pessoas hoje treinando em academias ou treinando em estúdio. Então, há mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo e espaço para que todo mundo cresça cada vez mais. Beleza? Se você gostou, curte, compartilhe, isso ajuda bastante o nosso canal, tá? E vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana aí. Valeu, galera!